Ô Tiro, vamos começar então com uma pergunta... Não, tá ficando muito acadêmico isso aqui. Vamos começar com uma pergunta espinhosa, né? Que não foge da polêmica, né? Sempre respeitoso, porém obstinado, né? Tiro, vamos fazer um negócio interessante hoje, né? Já que somos dois professores de história, vamos tentar seguir um pensamento cronológico aí, né? Não que seja necessário sempre, mas às vezes é interessante. Vamos começar ali no comecinho da igreja, questão do Império Romano, Idade Antiga, espiritualmente, historicamente, conseguimos dizer quem foi o primeiro Papa? Se for levado em consideração os textos sagrados do cristianismo, né, e aí eu digo o Novo Testamento, Pedro é colocado como a pedra fundamental da Igreja de Jesus, né? Tu és Pedro e serás a pedra fundamental. Então, assim, historicamente falando, historicamente é uma coisa bem complicada de você usar nesse momento, porque nem sempre quando você fala de religião, você tem documentos fora dos textos sagrados. Isso de forma alguma é querer desrespeitar. Então, se a base do cristianismo, a base de estudo do cristianismo é a Bíblia, Velho e Novo Testamento, segundo o cristianismo, o primeiro Papa é Pedro. Mas a gente só tem que lembrar de uma coisa, né? A igreja, ela não começa de forma organizada. Ela era formada por diversas comunidades primitivas, né? Ali espalhadas pelo Velho Mundo, Ásia Menor, região ali das ilhas gregas. E aos poucos ela vai crescendo, né? Principalmente entre as pessoas excluídas da sociedade, servos, escravizados, mulheres, idosos, né? Aquelas comunidades que eram ali socialmente excluídas naquele contexto do Império Romano. Então, se a gente parar para pensar na base, o cristianismo é uma religião dos excluídos. Até mesmo porque nas outras religiões, normalmente você nascia na religião, e o cristianismo você se converte ao cristianismo. Ele vinha como uma ruptura na Palestina com a questão dos hebreus, né, do judaísmo, e dentro do Império Romano, né, se a gente parar para olhar, o Império Romano ele era muito plural. Né, os romanos eles tinham essa tradição de, quando eles gostavam de uma divindade, não importa a cultura que fosse, eles traziam para o Império. Ísis e Osíris, né, tinha templos dela até na Inglaterra. Trouxeram o Mitra da Pérsia, né, o Sol Invicto, então não era uma coisa alienígena para os romanos. Até mesmo porque, como eles eram politeístas, né, mais um deus a acrescentar naquela gama de cultura, de crença, né? E era uma coisa muito, muito presente, né? Você tinha lá o culto público dos templos, você tinha o culto privado das famílias, você tinha o culto rural, né? O culto pagão no campo, de fertilidade, da agricultura, do pastoreio. Então, mais um deus a ser cultuado, mais um representante, não era uma coisa estranha para os romanos. Talvez fosse culturalmente porque... Para os hebreus, você tinha uma religião que tinha já uma tradição, uma história, e de repente surge um grupo dentro, né, dos judeus trazendo uma proposta nova, que para muitas pessoas era ali quase que uma heresia, né? Uhum. Sim, e a gente tem que lembrar também que no Império Romano a grande questão é que tinha o culto ao imperador, né? E aí eu até brinco com os alunos, né, eu brinco com os estudantes, falando que na escola eu estou como papel de professor, né? Mas que ao mesmo tempo o pastor, o padre, né, o líder cristão deles, tem que gostar muito de mim, porque toda aula que eu estou falando de Idade Antiga, principalmente de Império Romano, eu pergunto qual que é o maior ensinamento de Cristo, né? Aquele que resume todos os mandamentos, né? Que é o amar o teu próximo como a ti mesmo e o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E aí, pegando isso como mote da aula, a gente tenta entender os conflitos com o Império Romano, os conflitos entre as diversas lideranças que estavam ali, né? Vamos lembrar que não era uma coisa centralizada, unificada no começo, né? Você vai ter muitas comunidades, aí vem a questão das cartas, era comum que uma liderança ali pegasse e escrevesse uma carta para trazer uma normatização nova, as cartas de Paulo, né? As cartas de Tiago, as cartas daqueles que eram considerados os apóstolos de Jesus, tentando trazer ali um direcionamento
para essa religião, porque vai demorar um tanto, né, para o cristianismo ser reconhecido como religião. Isso só vai acontecer no... E até mesmo não tinha uma unidade cristã, né? Não. Como você começou a falar, são vários grupos cristãos que às vezes divergiam entre eles. E aí você tem vários polos ali com ideias divergentes. A gente precisaram acontecer diversos concílios entre as lideranças, né, os bispados, os arcebispados, para definir exatamente qual seria a liturgia, qual seria o cerimonial, quais seriam os rituais que unificariam esse cristianismo. Inclusive o imperador Teodósio, que vai unificar o cristianismo e vai tornar a religião oficial do Império Romano em 380 depois de Cristo. Antes dele tem o Constantino, né, sobre Sim. esse signo vencerás. A gente tem que lembrar que o Império Romano passava por uma crise, né, faltava mão de obra, faltavam soldados, e quando o Constantino traz esse sonho que ele diz ter tido, né, sobre esse signo, o signo da cruz, ele vai incorporar ao exército romano uma grande quantidade de soldados. Isso vai dar uma sustentação muito grande para o império dele. E olha só que interessante, né? A gente volta naquilo, né? Porque o amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas é não se ajoelhar para o César. Então é preferível eu morrer do que eu me ajoelhar para um falso Deus, uma falsa divindade. E amar o teu próximo como a ti mesmo é não aceitar a escravidão. Então isso vai gerar uma crise no Império Romano. Exatamente. Conforme o cristianismo vai se espalhando pelas comunidades do Velho Mundo, né, você vai ter uma libertação dos escravizados. E muitos dos escravizados já haviam se convertido, né? As primeiras práticas em Roma eram feitas nas catacumbas, porque os romanos politeístas temiam demais estar ali, incomodar os mortos, né? E aí, de repente, você tem as comunidades se reunindo nessas catacumbas para evitar as perseguições, que foram muito violentas, diga-se de passagem, né? Você vai ter aí os cristãos primitivos sendo usados como bodes expiatórios na política, né? Uma coisa que não era exclusividade dos cristãos. Nero, né? Fogo em Roma. E jogou a culpa nos cristãos. Então, assim, eles precisavam de uma minoria para usar como bode expiatório. E os cristãos foram bodes expiatórios no início. Essa divergência que você falou, né? De você tentar entender não, né? O imperador era uma divindade, um Deus vivo. Você não vai se ajoelhar para um ser humano, né? Sendo que você acredita no Jesus, né, no Cristo ungido. Então isso já gerava um conflito, né? A ideia da própria crucificação de Jesus, de o colocar, né, como um antagonista. Ele mesmo dizendo que não era antagonista, né? Da frase do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, mostrava ali que não era uma ruptura política, era uma questão religiosa, só que naquele momento ele foi escolhido para ser o crucificado, né? Já que eles precisavam dar uma lição naquele grupo que estava divergindo da questão da santidade, né, do imperador. Isso que você falou é legal, porque a gente já pega o gancho, né?